Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love Beancast. Aquele episódio que já está tradicionalmente trazendo novidade, muita inovação, transformação tecnológica para esse universo do BIM, do GeoBIM, como as organizações estão transformando a sua realidade, colocando tecnologia a serviço da eficiência. Estou aqui mais uma vez com o meu parceiro aqui, Lucas. Tudo bom, cara? Como tá, Júlio? Tranquilo? Cara, já tem um tempo que nós estamos aqui conversando com muita gente legal, hein? Pior que foram já, acho que alguns episódios e bacanas, né? Conversa que dá fruto. Hoje tem coisa especial pra gente, né? Gente grande. Gente boa, vamos falar Ó. sobre isso. Ó, então, pra quem tá aqui nos assistindo pela primeira vez, Júlio Ribeiro, tô aqui como um dos hosts do podcast, sou um homem que tá com uma blusa preta, escrito I Love BIM, tô de óculos, um cabelo indo pro grisalho e tenho aqui hoje o prazer de estar com o Lucas, que vai se apresentar e dar aquele suspense dos nossos convidados de hoje, Lucas. Justo, nada mais justo. Então, também sou homem, estou com a mesma camiseta que o Júlio está usando, do I Love BIM. Uso óculos, sou careca, tenho alguma coisa de cabelo, mas não é muita coisa, né? Sou branco de olhos castanhos. Acho que de apresentação já basta também, não precisa de muita coisa. Mas temos as nossas ilustres convidadas aqui, pessoas já de muita competência, muito contato que a gente já teve no passado, e a gente faz esse suspense introdutório antes de trazer a primeira delas, né? Mas já te apresento, então, você que é engenheira, tem bastante conhecimento, engenheira civil, né? É importante falar, especialista em BIM, já trabalha há bastante tempo nesse fluxo de integração GeoBIM também. Eu acho que nada mais justo do que você mesmo se apresentar, Priscila, então a palavra é sua. Obrigada, gente. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, tá? Mas eu sou engenheira civil. Eu vim de uma família de engenheiros, na verdade. Os meus pais são engenheiros, meus irmãos também são engenheiros civis. Tá na família. Tá na família, literalmente, né? Assim, desde criança a gente fazia inspeção de ponte junto. O amor pela engenharia veio da infância mesmo. E eu atuo, né, com projetos de infraestrutura e desde que eu formei, né, já faz mais ou menos 12 anos. Atuei como engenheira de pontes também durante muitos anos. Ingressei na Vale como engenheira de pontes. E hoje, né, eu estou nesse desafio aí de atuar na liderança da implantação de engenharia digital na nossa área de ferrovias. Então, é um desafio, assim, muito bacana mesmo, né? Muita coisa nova também, muito aprendizado, mas eu acho que faz muita diferença, né? Tanto para a companhia quanto para a vida das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, olha, uma alegria recebê-la. E a gente, quando fala da Vale, né? A Vale é um mundo. Cada vez que eu ouço um contato sobre a Vale, a gente fala, nossa, mas tem essa ponta também? Também tem essa frente? É impressionante. Muito legal ver que vocês conseguem fazer uma amarração para conectar essas frentes todas diferentes e você com foco especial nessa área de ferrovias, né? E também a nossa outra convidada aqui, também engenheira civil, também com conhecimentos em integração GeoBIM, que já trabalhava com BIM anteriormente. Mas acho que antes de eu apresentar, nada mais justo que você se apresente também. Então, Vanessa, a palavra também é sua. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer imenso estar aqui. E, bom, meu nome é Vanessa. Antes eu vou fazer uma autodescrição minha. Vanessa, loira, com um pouquinho de cabelo branco já. Eu tenho 1,60 m, estou com uma camiseta azul clara com listras e tenho 35 anos. Então, eu sou engenheira civil. Tive uma participação também fazendo na Universe of 20 um intercâmbio que me trouxe um pouco dessa bagagem relacionada a obras, relacionada a projetos e conhecimento em BIM. Mas o meu primeiro estágio foi na área de geo, então eu gostei muito da parte de cartografia e tive esse momento, essa proximidade com a cartografia, cursando a engenharia cartográfica, mas me formando no mestrado em sensoriamento remoto e geoprocessamento. Durante esse tempo, eu tive muita proximidade com o GeoBIM. Iniciei em 2021, quando começou a ferramenta da Esri, do GeoBIM, tive essa proximidade, participação em projetos desde o início da ferramenta até hoje. E isso é um pouquinho sobre mim. Curiosamente, assim, não sou só esse lado um pouco mais nerd, digamos. Tem um lado também que eu fui
animadora turística. Adoro saber esses... Uma curiosidade aleatória. Melhor coisa. Trabalhei em alguns países com animação. Isso me trouxe também um entendimento da integração e uma proximidade com o italiano, que eu vejo um diferencial no estudo do GeoBIM. Muito Bom, bom. bacana. Adorei. Eu não fiz minha autodescrição, Por né? favor. Vou fazer, então. Bom, eu sou mulher, né? Tenho 35 anos, cabelos castanhos também, né? Uso óculos, olhos castanhos e tô usando uma blusa bege, claro. Tudo bem. Bom. Acho que assim, como uma visão introdutória, né, da experiência e da carreira de vocês, cumprimos o objetivo, mas acho que o segundo momento é entender um pouquinho mais no detalhe. Então, eu vou pedir para vocês contarem um pouco mais a trajetória profissional de vocês, como é que surgiu a Priscila e a Vanessa lá no começo, quando começou a fazer faculdade de engenharia, ou até antes, se vocês quiserem retroagir um momento anterior, e como é que vocês chegaram agora em posições de destaque numa das maiores empresas do mundo, referência no Brasil e fora, que é a Vale. Então, contar um pouquinho dessa trajetória e, por favor, eu quero mais detalhes dessa parte turística que você contou, que é parte aqui das nossas curiosidades. E tem uma coisa legal disso, né? Porque a gente às vezes conversa com as pessoas que estão escutando o podcast, elas têm dúvida de carreiras. Verdade. E aí parece que assim, a carreira chegou pronta, né? Assumir a posição de liderança, assumir a posição de destaque e faço isso desde o começo. Então, um pouquinho disso, que escolhas difíceis vocês fizeram, como foi essa jornada, né? Um pouco disso que o Lucas falou. Não, bacana. Então, né, quando eu tenho, né, essa bagagem de engenharia de estruturas, né, desde cedo, e quando eu comecei a trabalhar, né, no mercado, né, escolhi trabalhar em algumas empresas de projetos também, eu comecei a perceber que os projetos, a melhor parte para mim de um projeto era quando ele acabava, assim, porque tinham sempre os mesmos problemas, né, de prazo, de escopo, de briga, de coordenação. Então, eu comecei a desgostar um pouco da engenharia por causa dos problemas que eu enfrentava, né? Eu falava que os processos eram complicados, né, algumas pessoas talvez eram difíceis de lidar. E aí, né, nesse cenário, eu conheci o BIM, assim, em 2016, isso, né? Então, eu já tinha uns 3 anos de formada. E aí, quando eu fui entender o que era, eu fui pesquisar mais, eu me apaixonei, assim, pelo assunto, né? Eu também amo BIM. E aí, eu vi que, assim, poxa, o BIM vai trazer muita melhoria, né? Tudo o que me faz não gostar da engenharia são coisas que consegue resolver. Então, eu fui procurar bibliografias a respeito, né? Eu atuo na área de infraestrutura e eu não achava muita coisa no Brasil, principalmente. Então, eu ia pesquisando, né, literatura, artigo no exterior e esgotei, né, os conteúdos gratuitos, lives que tinham. E, por fim, eu optei por fazer uma pós-graduação também na Zigurati, né, para eu me aprofundar no assunto aí de infra, né, e foi aí que eu descobri o GIS também. Eu não conhecia GIS nessa época. Então, em 2019, eu ingressei, né, na Zigurati para fazer esse curso e eu realmente, assim, me apaixonei mais ainda pela engenharia de infraestrutura e também, né, com as outras tecnologias que eu tinha descoberto. E, de novo, veio mais uma frustração porque ninguém usava isso, né? Então, eu pesquisava, às vezes procurava empresas, procurava cases. Então, assim, eu estava adquirindo conhecimento, eu não tinha a experiência, mas eu tinha vontade de trabalhar com aquilo porque, para mim, né, seria uma solução de muitas coisas. E aí, eu ingressei na Vale como engenheiro de estruturas também. E aí que eu pensei, bom, agora acho que eu vou ser engenheiro de estruturas para sempre, né? Acabou meu sonho aqui de BIM. Mas eu fui vendo muita oportunidade dentro da empresa, eu fui tendo muito contato com o pessoal do normativo também. E aí, né, aproximadamente 1 ano e 2 meses atrás, né, teve essa oportunidade de atuar na liderança da transformação digital da nossa área de ferrovias. E eu conversei, meu gestor já me conhecia, né, há mais de 1 ano, e eu contei para eles, então, tem essa, né, eu sei que está disponível aí essa posição, eu tenho muita vontade, eu já estudo esse assunto há muitos anos, assim, meu sonho profissional é trabalhar com isso. Então, a gente conversou por alguns meses, né, eu tive que fazer essa transição, né, da cadeira técnica para essa cadeira mais estratégica, mas, assim, eu mostrei muita vontade mesmo de aprender, de colocar em prática, né, fiquei muito aberta aos feedbacks também que eu recebia, então, né, logo assim, nas primeiras reuniões que eu participava, né, algumas pessoas davam umas dicas, né, de postura, às vezes, né, de como falar com determinadas pessoas, e eu fui recebendo todos esses feedbacks de uma forma muito construtiva, para poder, né, entender melhor como que deveria estar em cada situação. Então, assim, nesse último ano, principalmente, aconteceram 10 anos na minha vida profissional.
foi muito intenso, né, trabalhar aí nesse plano de implantação, né, de engenharia digital para ferrovias. Nesse período eu conheci a Vanessa também, que aí eu estava puxando a engenharia digital, né, da nossa área. Então, tem BIM, GIS, AWP, né? E aí desenvolvi também uma trilha de capacitação também. E aí, nesse contexto da trilha, foi onde também conheci a Vanessa, né? Descobri que ela é especialista em GIS e tudo mais. Então, assim, aí que a nossa história também se conecta. Ai, show. Bom, a minha trajetória começou em 2015, como eu mencionei anteriormente. Tive esse primeiro contato no exterior com o BIM, com a metodologia, o quanto estava avançada nesse ano. E então eu tive mais proximidade nesse sentido. Mas no retorno, como eu já havia feito estágio na parte de cartografia, basicamente ainda eram mapotecas, então peguei do mapa realmente físico, passando tudo para o GIS no início, em 2011, de 2011 para 2012, fazendo essa passagem. E no meu retorno, então, do intercâmbio, eu vi a possibilidade de estudar mais a fundo a cartografia e tentar adequar o máximo possível à realidade da engenharia civil, tentar fazer essa integração. E eu participei de alguns projetos de pesquisa de fotogrametria com a parte de mapeamento 3D das ruínas de São Miguel, que é no Rio Grande do Sul, com laser scanner e drones, né? E também de mapeamento 3D para áreas suscetíveis a inundações. Meu TCC também foi relacionado a isso. Depois dei essa pausa estratégica para fazer minha via artística, descobri um lado diferente aí. Vai ter performance no final, né? Vamos ver. Muito bom. Então, retornei, principalmente o motivo da minha saída foi também para fazer cidadania italiana, aprendi o italiano e muitos desses países que fui para o Quênia, para a Itália, e muitos locais eu falava em italiano mesmo. Então, retornando, continuei na pesquisa e comecei a trabalhar em 2021, principalmente especificamente com o GeoBIM, que foi o início, como havia comentado, da Esri no meio. E tive o prazer de, com o Lucas, fazer um case até de avaliação na área de estradas. E depois disso, trabalhei em uma prefeitura na parte de urbanismo, mas de cidades sustentáveis também, tanto que foi meu mestrado nessa área de modelagem de dados 2D para 3D, visando cidades sustentáveis, né? É que tenho certificação em sustentabilidade. Fui encaminhando a isso, entrei na Vale com o propósito de trazer a inovação na Vale. Então, um dos propósitos de eu ter iniciado foi exatamente para iniciar com o GeoBIM e com o 3D na Vale, na área de GIS. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei aqui agora vendo a trajetória de vocês, as histórias de vocês, né? Acho que é muito bom a gente dar oportunidade de entender o que estava acontecendo enquanto essas histórias, esses períodos. Aí eu fui tomando nota aqui. Vocês têm uma idade próxima, com ciclos de formações próximos, apesar de terem tido trajetórias diferentes, mas me chama a atenção quão encantado vocês ficaram quando conheceram o mundo das geotecnologias, da geografia, da ciência. Aqui somos dois geógrafos, né? Então, para a geografia, a gente tem bases dessas sendo tratadas há séculos, com a tecnologia aplicada há décadas, apesar de vir evoluindo. Então, eu queria que vocês falassem quão encantado vocês ficaram quando descobriram, ouviram na formação para o universo, que é o universo da engenharia. E aqui eu quero trazer ainda uma fala, para não deixar também a gente não destacar isso,
2 mulheres. Né? Em um universo da engenharia que predominantemente isso vem mudando ao longo do tempo, né? Acho que a sociedade está evoluindo. Então, mulheres na engenharia conectando geotecnologias, o GIS. Como é que foi essa experiência para vocês, para quem vocês se tornam profissionalmente? Nossa, é realmente muito interessante, né? Eu conheci GIS, foi, né, na pós-graduação. E a primeira coisa que eu pensei assim, por que eu nunca soube disso antes, né? Por que a gente não usa GIS na engenharia com tanta, né, com tanta frequência? E, assim, tem um potencial enorme, né, de organizar os dados, né, de otimizar os recursos, e muitos dados se perdem no caminho, né? Então, por exemplo, tem até uma frente, né, lá na Vale, que é sobre colocar, né, todos os dados de sondagem históricas no GIS da empresa. Então, assim, pensa só, como que a gente consegue otimizar, né, para estudos? Muitas vezes, né, as sondagens, você consegue consultar previamente as sondagens que foram feitas naquela região, para você saber se precisa de um ensaio complementar. Então, você não tem repetição, né, de atividades sendo executadas. Isso, assim, é uma das possíveis frentes, né? Tem agora, se a gente pensa, né, a Vanessa falou de uma sala de mapas, né, que ela trabalhava. Pensa só, se todos esses mapas estiverem numa camada, né, com os dados aí da gestão fundiária, né, com os dados ambientais, com as pesquisas de campo. Então, assim, é a organização dos dados, né? Até no mundo geo se falou muito sobre isso recentemente, que a informação, ela é um recurso muito valioso. E tanto o BIM quanto o GIS e outras tecnologias, o foco é na organização da informação com qualidade, de forma que ela seja acessível no tempo certo. Então, assim, abriu realmente uma infinidade, né, de possibilidades, e é difícil até saber por onde começar, né? Tanto que quando eu estou atuando, né, nessa frente da engenharia digital, e a gente vê, em determinado momento, percebi assim, não, vamos ter que evoluir primeiro no BIM, para depois tentar conectar no GIS, né? Porque são muitas coisas para fazer e é difícil de priorizar. E aí, uma coisa boa também, né, foi quando eu conheci também a Vanessa, que estava atuando nessa frente do GIS. A gente, né, que atua assim, em áreas que são complementares, a gente consegue também se unir e potencializar os resultados. Então, é bom, né, encontrar pessoas que estão nessa jornada também de implantar as tecnologias, né, de desbravar os novos caminhos, porque também é difícil, né? Tem muitos obstáculos aí na frente. Eu até costumo dizer, né, que os pilares da transformação digital, né, são as pessoas, processos e tecnologias, mas também são as barreiras, né? Então, a gente tem que atuar, né, nesses pilares aí para poder melhorar e realmente tirar os obstáculos aí que tem na frente. E complementando, como você mencionou, a questão de sermos mulheres, mulheres na engenharia, mulheres na tecnologia. Isso também eu acho que foi relevante, foi interessante ter esse contato com a Priscila. Eu vejo, assim, que, inclusive, na Vale houve uma política de aproximação de manter as mulheres atuando tanto na tecnologia, né, quanto na engenharia. Algumas vagas, minha vaga especificamente era exclusiva para cargos de mulheres, e eu também, durante a minha trajetória, fiz uma mentoria, trabalhei na parte de programação, mentoria só para mulheres, e sempre estive junto. Agora tem a iniciativa Mulheres no GIS, mulheres na mineração também, e é bem interessante essa iniciativa para a gente ter essa proximidade para crescimento mesmo. Essa troca entre as mulheres é necessária, assim. Tem mulheres no BIM também. Tem mulheres no BIM. Tem. Muito bom. Uma questão importante que você estava comentando agora, Priscila, era a respeito das barreiras e das dificuldades, né? Engraçado, eu nunca tinha ouvido essa análise e eu achei justíssima, muito correta, né? A gente ouve bastante falar dos pilares de tecnologia, de pessoas, que às vezes envolve, tecnologias, pessoas e processos, às vezes políticas dentro de processos, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de um olhar específico para os obstáculos, para as dificuldades que a gente vai enfrentar. E todo mundo que já implantou qualquer tipo de metodologia de trabalho, qualquer tipo de sistema, sabe que não é um caminho, aquele céu azul de brigadeiro, né? Quando você está dirigindo na estrada de férias, né? É uma realidade muitas vezes custosa. E nesse processo de transformação digital que vocês têm, né, trabalhado, enfrentado dentro da Vale, com foco em ferrovias, né, mas ainda assim dentro de uma empresa de porte muito grande, quais foram as principais dificuldades, os desafios que vocês enfrentaram e ainda têm enfrentado, né? Nem todos imaginam que foram superados.
questões relacionadas à gestão de mudança, a gente sabe que, independentemente da empresa ou se trabalha num órgão público ou privado, a gestão da mudança, ela é um desafio, né? As pessoas estão acostumadas a um próprio caminho, acostumadas a um processo, a um fluxo de trabalho, e uma mudança sempre causa, no mínimo, um desconforto, uma estranheza. Como é que vocês têm lidado com isso? Bom, tem a questão, né? Vamos por pilares, né? Na questão, né, de pessoas, por exemplo, então tem... desde 2023, a gente tem feito análises, né, de maturidade digital. A gente pede para as pessoas responderem questionários, por exemplo. Então, a gente consegue ver, né, quais são as principais vantagens que eles têm enxergado, quais são as principais barreiras também. A gente mede, né, o nível de avanço e de conhecimento e aplicabilidade das soluções também de engenharia. E aí, né, um problema na questão da capacitação era o tempo, né? Porque as pessoas todas são envolvidas em projetos, né? Às vezes mais de um projeto também, com prazos de entrega. E todo mundo, né, falava que tinha dificuldade de ter tempo para dedicar à carga horária dos treinamentos. Então, né, a gente conversou com gestores também, foi selecionado, né, por exemplo, sexta-feira de manhã virou a hora do treinamento. Teve um bloqueio das agendas mesmo, né, foi pedido para evitar reuniões nesses horários, para que as pessoas realmente pudessem se dedicar aos treinamentos. E aí ficava na dúvida, será que vai ser efetivo? E aí, o que era engraçado era que, durante aquele tempo, eu recebia, às vezes, muitas dúvidas, né, de pessoas que iam perguntando alguma coisa do treinamento, tiravam um print, mandavam alguma coisa. Então, eu comecei a perceber que estava sendo efetivo, né? Era o horário dos treinamentos das pessoas, mas eu ficava no atendimento ao consumidor. Porque, às vezes, a pessoa tinha uma dúvida para sanar, mas eu vi que realmente foi efetivo, né? A curva aí tem subido, então as pessoas têm realmente... estavam cumprindo a capacitação. Então, assim, na questão de tecnologias, né? As pessoas falavam que, meu computador não suporta, não suporta o software, trava, tem problemas. Então, assim, nesses 2 anos foi feita toda uma adequação também de infraestrutura tecnológica, né? Então, licenças, teve computador. Assim, nunca aconteceu, né, da pessoa, às vezes, pede um software e o software é negado, né? Se a pessoa pedia, justificava, pedia um upgrade de máquina, então eles também tinham os recursos disponíveis. E na parte agora, né, dos processos, é um pouco mais complexo, porque envolve, às vezes, sinergias entre diferentes áreas também. Então, tem o normativo da Vale, que puxa muito, né, essas questões de processos internos. E cada área também, às vezes, faz seu próprio procedimento. Eu e a Vanessa, a gente tem conversado, né, agora que a gente quer buscar um pouco dessa integração BIM e GIS também, a gente vai ter que fazer procedimentos internos, né, para a gente poder utilizar. Então, assim, a gente tem que ir criando soluções para os problemas que vão surgindo. E tem que reavaliar também periodicamente, né? Porque, assim, às vezes a gente tá tendo ações que a gente acha que estão sendo efetivas, mas, na verdade, elas não estão. Então, a gente viu que a comunicação da liderança tinha que ser, né, mais enfática, mais frequente também, sobre a importância da transformação digital. As pessoas pediram coisas mais presenciais, ao invés de somente capacitação online. Então, a gente faz 2 workshops por ano, né, para ter esse momento de troca também, chamando áreas externas, né? A Vanessa esteve lá, né, mês passado, falou sobre o GIS, plantando a sementinha do GIS aí para as pessoas. Então, assim, a gente tem que se reinventar, haja criatividade aí a cada dia. Estou buscando o primeiro case do GeoBIM na Ferrovias. Aí sim. Isso. E, além disso, na área da tecnologia, especificamente, assim, eu vejo que o ambiente do BIM também é altamente colaborativo, mas existem muitos processos internos, questões de segurança para liberação de sistemas, para ajuste dos sistemas que podem vir a bloquear. Uma questão que eu estou vendo agora é exatamente na relação da ferramenta do GeoBIM. Nós tínhamos a ferramenta, temos o licenciamento do ArcGIS, da Esri, e a ferramenta específica do GeoBIM não funcionava na Vale. Eu entrei em agosto do ano passado, percebi que era uma ferramenta que não estava sendo utilizada, percebi ainda mais que realmente ninguém tinha muito conhecimento, as pessoas não tinham conhecimento nem da possibilidade do 3D, alguns dos sistemas do ArcGIS, alguns dos ambientes, do ArcGIS, porque nós temos 3 ambientes na Vale, do Enterprise, e um dos ambientes, o mais utilizado, era ainda bem antigo, a versão. E então, o GeoBIM também não funcionava. Nesse ano, em janeiro desse ano,
ele finalmente agora está apto aí para fazer os testes. Depois de algumas conversas com a Esri, conseguimos colocar essa ferramenta para ser utilizada. E o próximo passo que estou trabalhando é exatamente para que ele fique aceito pela arquitetura, pela segurança da Vale, para que tenhamos uma colaboração muito legal, tanto no GeoBeam quanto nas integrações que tem do ArcGIS também com o BIM. Legal. Eu vou pegar um ponto que vocês falaram e vou voltar de novo nas tríades ou agora nessa visão 4 dimensões. Vocês estão aqui muito bem representando pessoas, né? São pessoas que fizeram uma trajetória, que estão envolvendo com conhecimento. Tecnologia você começou a colocar. Eu queria perguntar, pensando nos players tecnológicos, né, como que vocês veem essa integração entre essas plataformas? Né, assim, a Autodesk, junto com a Esri, tem uma estratégia global, de alguns anos atrás, de desenvolver esses padrões os mais integrados possíveis. Quão maduro vocês estão percebendo que isso está para a necessidade de vocês. Sobre processo, é uma pergunta que eu faço sobre processo conectando um pouco com cultura, que é em que momento e com que objetivo a Vale vira a chave e fala, vamos implementar um GeoBeam? Como é que surge? Surge como? Em que contexto? Mais uma vez, que as interações entre os elementos de infraestrutura, de construção, tem total conexão com os elementos espaciais, né, geográficos, a gente sabe. Mas quando que uma instituição decide colocar isso nos seus processos e implementar uma cultura de integração? Aí eu vou ter os desafios das tecnologias e das pessoas. Como que vocês perceberam que isso aconteceu? Vocês estão dentro desse movimento que, de fato, colocaram formação na área de 2015 para cá, vamos pegar aí os últimos 10 anos, né? Faz parte, estão vivendo uma conexão que está em curso. Né? Então, como é que vocês veem essa integração dos players tecnológicos e o processo, vou chamar aqui de cultura da empresa, de falar, vamos para o GeoBeam? Eu vejo que existe esse potencial por conta das lideranças. Partiu muito hierarquicamente, assim, no meu ponto de vista, do líder perceber a necessidade da empresa, da mineradora se adequar, e isso trouxe uma facilidade de conseguir mudar, não diria mudar processos, não sei se seria a palavra, né? Mas instigar essa integração do GeoBeam. E não sei, Priscila, quer me complementar? O que eu estava pensando, assim, o nosso universo, né, o que acontece? Eu que estou na engenharia de infraestrutura, a gente, né, mexe muito com soluções, né, de softwares BIM, Autodesk, e a Vanessa, né, que está inserida no cenário do GIS, né, foca muito no GIS. E eu acho que ainda falta hoje, assim, a iniciativa da integração das duas partes, né? Por exemplo, na nossa área, no nosso plano de implantação, de capacitação, né, na área de ferrovias, tem treinamentos, né? Tem um conteúdo que é sobre introdução ao GeoBeam, que está disponível, inclusive, né, para toda empresa, quem quiser fazer, está lá no VES. E tem um outro que é do ArcGIS, que é um conteúdo de 10 horas, para, assim, mexer no software mesmo. Tem os módulos que explicam como, né, que se integra as soluções da Autodesk com o ArcGIS. Então, assim, foi, né, uma iniciativa da nossa área, né? Se tem em outras áreas da Vale, eu realmente não conheço. Mas o ponto, assim, só que enquanto eu estava só no cenário da engenharia, eu via como uma dificuldade, né, realmente integrar com o GIS e colocar, né, essa integração aí realmente para acontecer. Só que aí, ao longo desse ano, eu fui vendo que várias áreas, né, da engenharia, como gestão fundiária, meio ambiente, já utilizam as soluções de GIS para fazer interlocuções, né, com
com as prefeituras, com os proprietários, com os governos. E agora, como assim, eu já vejo que na área tem o GIS consolidado para outras disciplinas, eu vejo que é muito mais fácil, porque agora é a gente puxar os dados da engenharia e incorporar nessas bases, né? Então, é isso que a gente está querendo fazer daqui para frente. Mas, assim, realmente, eu acho que ainda é muito desconhecido o potencial dessas duas tecnologias juntas, principalmente, né? O GIS, por si só, já tem muitos ganhos, né? Já tem muitos ganhos, mas acho que quando a gente realmente conseguir conectar, aí vai potencializar muito. Assim, acho que vai ficar até mais fácil das pessoas terem um olhar geral, né? De visualização dos projetos em andamento, das obras, né? Até da operação futuramente. Então, assim, tem muito campo. Mas eu acho que ainda precisa ter mais esforço, né? Para essa conexão. Eu acho que falta o pessoal visualizar o potencial. Ainda bastante. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com visualizar. Cada área de conhecimento, ou cada, vou chamar assim, segmento de atuação, a gente poderia dar exemplos. Então, a gente está aqui fazendo... Eu queria que vocês tentassem materializar, para quem está nos escutando, um exemplo de potencial. Ou em fase de implementação, ou já implementado, ou onde vocês pretendem chegar. Nós estamos falando de um recorte da Vale. Então, ela atua em algumas áreas, apesar de terem várias dimensões. Você comentou um pouco na área de ferrovias. Qual é uma aplicação poderosíssima da junção GeoBIM? Vocês conseguem falar assim, olha, a gente está nesse estágio, a gente espera chegar ali e explicar onde há o ganho, que se não houvesse essa aproximação, a gente teria menos capacidade de tomada de decisão? Sim, tem até 2 cases, né, que mês passado também a gente viu, né, no workshop que teve de engenharia digital e inovação, que um colega, né, em Belo Horizonte apresentou como que ele, no projeto que ele está, como que eles usam a modelagem BIM, né, com as infraestruturas, com as passarelas, né, os viadutos que vão ser implementados nas comunidades. Eles levam, né, as maquetes 3D nessas reuniões que eles têm com as comunidades, e isso facilita muito, né, na visualização, na aprovação das soluções, porque um proprietário ele quer entender como que o muro da casa dele vai ser impactado com uma passarela, né, ele quer entender qual que é a parte do terreno dele que vai ser impactado. Então, assim, isso usando, né, a modelagem BIM com um nível de detalhes, um nível conceitual, já consegue trazer uma visualização, né, muito importante e facilita muito, traz transparência para o projeto, né, quem está sendo afetado tem mais confiança. Então, esse foi um caso, né, de BIM para um projeto. Já em outros projetos, né, no workshop que teve em São Luís, um colega apresentou como que eles usam GIS, né, para poder mapear as terras, para poder mostrar como que a ferrovia está impactando também em cada proprietário. E esse case até ganhou prêmios também, então, assim, foi um case reconhecido. Agora, imagina só, se no mesmo projeto, né, a gente usa o BIM para poder mostrar, né, todos esses impactos e usa também o GIS. Então, assim, como são cases da mesma área, a gente pode ver que, assim, esse é um simples caso que, se a gente consegue conectar os dois, os ganhos seriam muito maiores, né? Que às vezes quem está em todos os processos consegue geograficamente entender, né? Não, onde que está, né, tal viaduto, tal passarela. Então, isso, assim, já traria um ganho para todos os envolvidos. Fora outros exemplos. Além disso, eu acredito que tenha bastante potencial nas operações da Vale. Principalmente em equipamentos. Acontece, o pessoal tem o equipamento, depois termina o trabalho naquele local, eles precisam desmontar, precisa ter uma transferência, muitas vezes para outra localidade, e se perde muito no dado exatamente de como foi montado, de como foi feita a manutenção e realmente quando vai ser retirado o equipamento, tem-se muitas vezes retrabalho. Então, eu vejo um grande potencial nesse sentido. Vocês estavam falando da comunicação visual. Sempre que o pessoal pergunta para mim assim, quais são os principais benefícios do BIM e do GeoBIM, acho que esse é o primeiro, né? Você fala assim, se a pessoa que não é técnica, ela consegue entender a solução que você está mostrando, você já atingiu o objetivo, né? Então, acho que estou super de acordo com o que vocês falaram. Mas eu queria entrar num detalhe de um ponto especificamente, que era a respeito de projetos que a Vale tem desenvolvido, né? E muitos em parceria com a FF também. Então, a gente teve há alguns anos a massa de dados de referência, né? Milhares e milhares de famílias, bibliotecas, templates em BIM. Então, Revit nas suas disciplinas, Civil 3D,
que é um software com mais dificuldade de se elaborar, é mais complexo, né? As famílias, bibliotecas, templates, etc. Até InfraWorks, então foi um processo de milhares de elementos que foram modelados para que pudessem ser usados para os projetos que a Vale desenvolve. Nós tivemos o projeto lá do ambiente comum de dados, usando o Autodesk Construction Cloud, então validando e homologando os diversos módulos do ACC, né, do CD da Autodesk, para que a Vale possa usar. E nós tivemos um, que você já comentou um pouco, que foi uma capacitação específica para a Vale, né, que foi a Jornada BIM para Ferrovias, o nome que foi dado, mas que em essência era uma capacitação personalizada, feita com os processos da Vale, com os datasets da Vale, ou seja, aderente à realidade do aluno. Então, um ponto que você comentou que eu acho que é fantástico, né, essa iniciativa das lideranças de propor, neste horário aqui, a capacitação sua será feita. A Vale está investindo para essa capacitação. Não adianta o cara falar que está cheio de coisa e nunca conseguir fazer. Né? Uma estratégia que eu achei super acertada, porque se reserva um momento e fala que é o momento de você se capacitar, porque isso vai ser útil para a própria companhia, no fim das contas. Né? Mas nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta meio dividida, mas vocês não precisam responder isoladamente, né? Se houve um olhar, e como houve, para a capacitação de lideranças, né? Ou seja, não ter uma capacitação só voltada para o usuário na base da pirâmide de trabalho, né? E também um contexto um pouco de como que as pessoas passaram a olhar o GIS e o GeoBIM, né, Vanessa? A gente teve um contato em que, a partir das pessoas fazendo o treinamento e conhecendo as ferramentas disponíveis, elas falaram, opa, tem um recurso aqui que me interessa, e isso acabou até gerando demandas para vocês. Como é que vocês viram tanto essa parte de lideranças, mas também essa parte de o GIS chegando, né, como o GeoBIM, em lugares que talvez antes ele não tivesse tido contato? Verdade. Não, são realmente, né, já tem uma jornada aí, né, de alguns projetos em andamento, mas no quesito da capacitação das lideranças, o que acontece? De todos os treinamentos que foram feitos, né, tem um grupo de 10 conteúdos que a gente tem chamado de conteúdos essenciais, que são conteúdos que todas as pessoas da área precisam de fazer, inclusive os líderes, que são assim, as bases, né, de conceitos para que todos possam entender como que os fluxos vão funcionar. Então, todo mundo, né, da equipe tem que cumprir esses treinamentos. E antes do lançamento da trilha também, teve umas rodas de conversa, né, que a gente marcou, foi umas 2 ou 3, né, reuniões com a liderança da nossa área para poder, né, explicar o que eram os conteúdos, qual que era a importância, qual que é o papel, né, do líder nesse ponto. E aí, assim, foi legal porque a gente conversou, né, numa das reuniões, até o nosso normativo esteve presente também. Então, assim, a gente foi mostrando, né, os desafios, a gente mostrou a importância de discursos, né, positivos, encorajadores, e quando o líder reforça que é importante, né, as pessoas memorizam isso. Então, assim, no final, né, do último ciclo, toda vez que alguém concluía, a trilha me mandava os prints e falava, eu dava parabéns, né, Legal. e tal. E aí um colega falou assim, não, o chefe já falou que é importante, né, então, tamo aí, tô seguindo as recomendações. Então, a gente vê, assim, que foi efetiva essa conversa, né, porque os discursos, né, tinha até líderes que quando fazia me mandavam assim, me tira do vermelho aí, eu já fiz. Então, assim, foi legal, né, que realmente teve esse valor, né, para capacitação. Acho que isso foi muito importante. Até eu falei algumas vezes, né, o normativo da Vale, ele é uma gerência específica, né, responsável por regulamentar, né, os processos, por fazer homologações, né, por poder organizar, né, a transformação digital da companhia. E também os processos das disciplinas de projeto, especificamente. Então, por exemplo, existem, né, documentos normativos sobre como deve ser um projeto de terraplenagem, como deve ser um projeto de concreto. E na questão da transformação digital, por exemplo, a própria homologação do ACC, né, como uma solução de ambiente comum de dados, foi uma ação, né, que foi direcionada e puxada pelo normativo, né, porque era um sistema para toda a empresa. Então, a gente tem muita interface, né, com as pessoas aí da equipe do normativo, porque, assim, a gente precisa de seguir os padrões da companhia, né? Então, tanto para falar das necessidades da área, muitas vezes, quanto para dar feedbacks, né? Recentemente saiu um padrão, por exemplo, de manual de projeto de engenharia digital. É um procedimento. E ele ficou muito bom, inclusive, ele especificou a função da engenharia digital, né, o que se espera, quais são as entradas, as saídas, os processos, e tirou muitas dúvidas, né, das pessoas. Então, assim, é uma companhia, né, cada área, por exemplo, tem a liberdade de fazer suas ações, né, a trilha, por exemplo, das ferrovias foi uma delas,
só que tem que também estar sempre em contato com o normativo. Então, teve um conteúdo, por exemplo, do ACC, né, que ele entrou na trilha, estava bem na época que o ACC estava sendo homologado pela equipe normativa. Então, né, teve toda a validação dos conteúdos também pelos responsáveis, né, e hoje, né, o conteúdo que está no VES, que é o sistema de capacitação da Vale, ele também pode ser acessado por outras pessoas, né, de outras áreas também. Então, assim, tudo tem que ser conectado para que não tenha duplicidade, né, de recursos, de conteúdos, e que também possa seguir, né, os padrões internos da companhia, né? Cada gerência tem que estar conectada, né, com os padrões para poder fazer tudo da forma correta. Assim, e a pergunta que eu fiz, a outra era como é que o GIS foi chegando às áreas de engenharia, às quais elas não tinham contato inicialmente, como é que foi esse processo, até de geração de novas demandas? Sim, sim. Não, foi interessante que, como no nosso plano de capacitação, né, ele tem o conteúdo do ArcGIS e tem o conteúdo da introdução à GeoBIM, foi até interessante o nosso primeiro contato, né, que do nada a Vanessa me procura e fala, não, tem que falar com você sobre o curso do ArcGIS. E eu sempre procuro, né, no Teams, a estrutura, eu falo assim, quem que é essa pessoa? Por que ela quer falar comigo? Eu nunca... E nunca, né, nunca tivemos contato antes, então ela me ligou, a gente conversou, e ela me explicou, falou, não, eu tô vendo aqui esse curso do ArcGIS, eu tenho umas considerações a fazer, e eu olhei e falei assim, não, tá, mas me explica só como que esse curso chegou até você, que eu gosto de entender, né, os caminhos. Aí ela me mostrou uma sequência de e-mails, né, que as pessoas foram encaminhando, assim, olha, tem esse conteúdo disponível no VES. Então, foi uma sequência de e-mails e, por fim, alguém mandou uma dúvida para ela, né, do tipo... Não lembro qual que era a dúvida. Na verdade, várias pessoas entraram em contato comigo e o treinamento circulou, assim, em toda a Vale. Viralizou. E aí o pessoal entrava em contato porque eu sou a normativa do GIS, então eu faço a gestão também das licenças de ArcGIS. O pessoal entrava em contato, estou buscando uma licença de ArcGIS, e aí comentavam comigo, você viu que colocaram o treinamento no VES, e aí então acessei e tivemos essa troca inicial, foi bem interessante. No GIS, eu vejo que toda a questão assim, de acesso, de treinamentos, capacitação, principalmente relacionados na integração com no GeoBIM, ainda está iniciando, sabe? Como o GeoBIM em específico foi liberado agora nesse ano, a ferramenta, né, foi liberada nesse ano, como eu comecei a estruturar, entrei mais forte como normativa também nesse ano do GIS, então eu comecei a estruturar treinamentos também, ver as possibilidades para organizar melhor para todos terem acesso. Peguei umas ideias aqui, aproveitei inclusive antes do nosso bate-papo aqui com a Priscila para ver como seguir. E aí nós estamos nesse momento inicial ainda. Muito bom. Eu tô aqui pensando e eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu vou explicar ela com calma para a pergunta não ficar muito longa e complexa. Se não ficar clara, eu quebro ela em etapas, tá bom? Uhum. Etapas é bom, facilita. Aqui é pensamento sistêmico. Tá tudo integrado nessa pergunta que vocês se formam em 2015 do ponto de vista de pós-graduação e já atuando com a conexão de formação de engenharias civis, ambas engenharias civis, com o mundo de geotecnologias, pós-graduações, mestrados, experiências. Uhum. Nesses últimos 10 anos, a gente tem, então, grandes players tecnológicos e uma demanda da sociedade de fazer integração de escalas que em algum momento não se conversavam de maneira tão fluida. E a gente tem episódios, e acho que uma preocupação da sociedade, episódios de desastres, episódios de catástrofes, episódios de danos socioambientais muito fortes acontecendo, né? Então, a Vale, ela tem, por exemplo, Brumadinho, Bento Rodrigues, eu tenho, no contexto de atuação de GeoBIM
para entender. Imagina o que é o quadrilátero ferrífero, né? Uma característica da mineração que as reservas minerais, os recursos estão onde eles estão, né? Por uma série de processos. Eu tenho uma ação, por exemplo, Fundação Renova, né? E o que é o Renova? Todo o processo da bacia, né, do Vale do Rio Doce. Uhum. E eu estou aqui agora pensando, COP30, Amazônia e toda a atuação que tem lá. Como que vocês estão vendo um debate de sustentabilidade com esse poder metodológico e tecnológico que tem? Como que isso está conectado? Porque a gente pode falar da atuação do GeoBIM para uma parte ainda de infraestrutura, de atuação. Mas olha, se eu tivesse isso já implementado há décadas atrás, né? As tecnologias não estavam nem disponíveis ainda, né? Entenderam a complexidade da pergunta? Eu vou pensar sobre sustentabilidade para esse período que a gente está vivendo. Vou pegar o recorte dos últimos 10 anos, que vocês já estão atuando profissionalmente, né? E ver o que pode ser feito de melhor na temática de sustentabilidade com essa aproximação metodológica e tecnológica que vocês hoje conduzem, lideram dentro da Vale. Olha, uma Eu pergunta falei- difícil, né? Pergunta Eu profunda falei agora. a gente combina quando o nível dos convidados é alto, a gente sobe o nível das perguntas. A gente estuda antes e sobe o nível. Não, mas eu vejo, assim, nesses últimos 10 anos, realmente teve um crescimento da tecnologia, né, considerável, do conhecimento também, eu acho que, né, então hoje tem muitos meios, né, pra gente propagar, né, os conhecimentos, né, Instagram, LinkedIn, YouTube, tem muitos produtores de conteúdo também, então, assim, a gente vê que o acesso à informação, ele é muito mais facilitado, né, hoje até no Mundo Geo, né, teve uma palestra, o moço falou que ele, né, posta conteúdo diariamente, né, sobre análise de dados geoespaciais e como que ele utilizou, né, essa metodologia, usa para agricultura, né, tem cases de artigos também para mapear desastres naturais. Então, assim, hoje não tem limite para tecnologia disponível mesmo. E eu vejo que, assim, o que é recomendado, né, o que falta é realmente a questão, né, da gente focar, né, as pessoas. Acho que tem que ter o conhecimento, tem que ser difundido também, porque não adianta nada uma tecnologia existir se a gente não sabe usar, se a gente, né, não sabe aonde que encontra. Então, assim, realmente precisa de ter o conhecimento e o conhecimento prático mesmo, né, da aplicação, da potencialidade da aplicação também. E eu acho que, assim, tem muito potencial mesmo. Acho que não tem limite, né, para onde que a gente pode chegar nessas tecnologias no quesito de otimização de recursos, né? Acho que a gente consegue, assim, mapear os dados, né? Então, por exemplo, se a gente... O GIS, quando ele surgiu, né, foi o quê? O mapeamento, né, da fonte que estava contaminada, então teve todo um mapeamento aí espacial, né, da origem da contaminação, para entender aonde as pessoas estavam, para onde elas foram. Então, na época do Covid, né, por exemplo, teve... Estão contando a historinha do Jon Snow. Tava no treinamento da trilha que eu fiz. Verdade, um dos Famoso. slides iniciais é o famoso. Famoso Jon Snow. Famoso Jon Snow. Na época do Covid, né, muitos mapeamentos também foram feitos. E, assim, foi feito tudo muito rapidamente, né, para entender a origem, né, do vírus, para onde que foi, aonde propagou mais. Então, assim, muito, né, muita tecnologia, muito conhecimento, mas a gente tem que saber aplicar, né? Bom, um ponto, até pelo meu sotaque, vocês podem perceber, eu sou do Rio Grande do Sul. Recentemente nós tivemos as questões das enchentes no sul. Então foi um fato, não tanto tempo, né, e muitas medidas vêm sendo tomadas para melhorias. E nesse meio tempo foi sendo estudado questões para mapeamento também das cheias, tendo essa visibilidade, até para a questão do GIS, em casos como o da enchente do Rio Grande do Sul. Bom, não sei. E sobre essa questão das camadas dos dados, né? Acho que isso
é importante, assim, porque traz, né, para a mesma esfera de visualização, dados que sejam diferentes, né, dados relacionados, né, com fatores climáticos, ambientais, né, sociais. Então, assim, a gente consegue entender né, melhor as causas e efeitos, a gente consegue, talvez, prever, né, coisas que aconteceriam se não tiver alguma intervenção. Então, acho que isso dá muita clareza para as decisões a serem tomadas, né? Realmente uma otimização de recursos e traz uma visualização, né? Então, eu acho que o sonho, né, de cada gestor é poder visualizar, né, os dados, todos os dados disponíveis nas camadas, e ele consegue selecionar qual dado que ele quer visualizar, talvez quer ver a interdependência, né, entre camadas de dados diferentes. Então, assim, tem muito potencial. Muito bom. Eu fiz a pergunta e até dando um pouco de contexto, se o volume de chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, se os processos de qualquer evento severo que aconteça em qualquer cidade do país, em qualquer bacia hidrográfica, isso acontece no Brasil e no mundo, a sociedade tem dificuldade de lidar com essa visão integrada de resposta rápida, sabe? São raríssimos os casos em que a gente consegue, enquanto sociedade, lidar com isso. Imagina, nós estamos falando da integração de dados de uma empresa, de um setor público, com órgãos do Estado em escalas diferentes, em escala municipal, escala estadual, escala federal. Eu estou pegando dados econômicos, às vezes tendo que conectar com dados de infraestrutura, dados de pessoas, e eu vou para dimensões até, vou chamar assim, talvez um pouco culturais. Onde que está a base de dados de determinadas, sei lá, reservas, sei lá, um sítio arqueológico? É complexo, mas eu acho que esse é um pouquinho da gente, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem menos processo encadeado e a gente tem mais conexões sistêmicas. Então, eu acho que esse é um desafio, sabe? A pergunta, ela é algo pra gente pensar, né? Para que todo mundo que tá atuando nisso comece a pensar, nossa, como é que eu penso sistemicamente e menos fragmentadamente. Então, é isso, né? Até o nosso exercício desafio. O que você pensa disso, Lucas? Vou jogar pra pro Lucas também agora. Boa. O Lucas tá achando o quê? Vocês querem me colocar na fogueira aqui? Não, são só os entrevistados que respondem, não é assim que funciona? O que você pensa disso? Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, a respeito de objetivos na ponta, né? Então, a gente estava conversando recentemente num outro fórum, né, Júlio? A respeito, imagina se a gente tivesse uma possibilidade de ter um modelo de uma cidade com os modelos BIMs dos ativos que estão lá, seja um ativo de infraestrutura como um viaduto ou uma edificação de um munícipe que mora naquela região, e a gente tem um evento de desastre natural, seja um evento de inundação, seja um evento de um incêndio. Você ter acesso a essas informações, saber como aquele prédio está ocupado pegando fogo, por exemplo, se você tem isso na mão, pronto para um bombeiro agir, é uma realidade. Se você tem a cidade modelada tal qual ela é, para você fazer uma análise de simulação, uma análise preditiva, é um benefício que você vai trazer também. Sem contar as outras ações que a gente pode ter, inclusive de planejamento, pensando, eu tenho aqui uma área ocupada por uma comunidade que está ali vivendo, como que eu posso fazer um projeto para que aquela população seja atendida, né? Tudo isso faz parte do mesmo processo. Vai chegar lá na ponta com uma simulação de tráfego. Você consegue ter o mesmo cenário. Vai chegar na ponta com uma simulação de uma nova intervenção viária. Tudo isso fica junto no mesmo pacote, né? Acho que quando a gente fala de ESG, eu sou mais leigo no assunto, né? A gente tem até um episódio específico para falar aqui mais de ESG também no nosso podcast, né? Já publicado. Que fala um pouco de que o ESG já saiu daquele contexto de ambiental, né? A gente já está olhando, quando a gente fala do S do social, já é um olhar que a gente passa a ter para esses detalhes também, que antes talvez a gente deixasse relegados, né? Você percebe aqui que eu dei uma saída pela tangente, talvez, né? Mas tudo bem. Volta para ele a pergunta. Poderia, né? Eu acho que a gente tem que convidar vocês mais vezes sem dúvida, e aprofundar nesse assunto, né? Eu acho que a gente tem um interesse muito grande em colocar pessoas que estão fazendo coisas com um grau de inovação, com uma capacidade de impacto muito grande, pensando sobre assuntos muito relevantes. Né? E aí, enfim, as instituições aqui representadas, de um lado a FF, tem na sua pauta a sustentabilidade como um pilar estratégico. E a gente começa a levar muito a sério as dimensões de sustentabilidade e a tecnologia aplicada para isso.
né? A Vale também, ela assume um posicionamento de trazer a sustentabilidade como uma pauta de primeira ordem, né? Para o mundo. Então, como que a gente pensa sobre isso? Acho que essa é um pouco uma provocação, não é de resposta, né? Mas é da gente voltar e a gente discute com quem está nos escutando e fala, nossa, então, quais boas práticas cada uma das organizações que está nos ouvindo ou que está escutando está fazendo? Não tem resposta pronta, né? Não é para gabaritar. Sabe? E acho que esse é o ponto. a transformação digital, né, ela é eficiente quando ela está alinhada, né, ao que se espera do negócio. E realmente, né, você trouxe que a sustentabilidade é um assunto importante, né, acho que é relevante e é necessário ter esse olhar, né, assim, inovar para quê, né? Por que eu vou fazer diferente? Por que eu estou, né, usando GIS, BIM e as tecnologias? Acho que é, né, para realmente impactar, né, de uma forma positiva, otimizar, né, buscar as melhores soluções. Então, acho que dá para alinhar, com certeza, as tecnologias com o objetivo do negócio. Muito bom. Eu queria agora caminhar. O tempo voa. Né? A gente já está aqui caminhando para o final do nosso episódio. E eu vou, então, na linha do que eu estava falando antes e perguntar sobre um futuro. Se a gente pensar e projetar um futuro, e eu quero aqui discutir carreira e aplicação. Como vocês se imaginam nos próximos anos? Com o que vocês gostariam de estar trabalhando? Né? E como vocês veem a atuação do GeoBIM neste futuro? A gente tem falado muito sobre um futuro aí de 5 anos. Não é nem aquilo muito longe, de 20, 30 anos, mas também não é o futuro do que está, talvez, num planejamento de 2026, sabe? Como é que vocês veem aí a agenda para 2030 de vocês em carreira e a aplicação disso que hoje vocês estão envolvidas? E aí? Bom, para 2030, né, eu acho que bom, Priscila de 2030, né, se você for assistir, mas eu acho que, assim... Cápsula do tempo, né? Uma cápsula do tempo. Eu gostei dessa aí. Mas é que eu acho que, assim, hoje, né, a gente está implantando as tecnologias que a gente tem conhecimento, né? Então, desde que a gente começou o processo, o cenário, né, ideal é que, né, BIM, GIS, não seja mais a transformação digital, mas que faça parte dos processos com fluidez, né? Então, a gente vai, né, desenvolver projetos em BIM, vai usar nossas bases em GIS. Então, eu vejo que, assim, nesse cenário, né, até 2030, acho que a gente vai ter uma fluidez maior, né, quanto a esse aspecto. Os cases hoje, que são cases de sucesso, né, vão ser replicados e acho que vai fazer parte da nossa realidade essa integração. E espero que a gente vai estar buscando, né, aplicar tecnologias que hoje sequer a gente nem tem conhecimento, né? Então, né, no BIM Forum, né, trouxeram aí vários softwares diferentes, né, novas formas de trabalho. Então, assim, hoje a gente está aplicando o que a gente conhece, mas a partir de 2030, provavelmente pode ter, né, uma IA mais desenvolvida, né? As formas de trabalho podem ter amadurecido de certa forma, assim. Então, eu acho que nesse aspecto, né, espero estar, né, implantando tecnologias ainda desconhecidas. Então, né, não vai chegar no nível Jetson, assim, não, mas acho que vai ser isso. E de carreira, né, eu busco cargos de liderança também, então eu atuo hoje como engenheira, né, na Vale, com, né, uma atuação estratégica na implantação digital, mas, né, eu tenho vontade de crescer, né, na companhia também, atuar em cargos de liderança também, né, gerindo equipes e tal. Então, vamos ver se 2030 nos aguarda. Guarde esse episódio para o seu futuro daqui a 5 anos e reveja esse episódio e fala, ó, muito bem. Eu acho que na sexta temporada do podcast, né? A gente já conversa. Ou retornamos em 2030 com na sexta podcast. temporada. Olha, vamos ver como vocês estão agora. Novas crianças, todo mundo. A família aumentada. Eu acredito fortalecer ainda mais aqui com a Priscila toda essa integração do GeoBIM. E, bom, eu vejo assim como o BIM em 2015, ele estava iniciando, ele se desenvolveu, a metodologia já tem uma visibilidade bem diferente agora em 2025, né, passados 10 anos, eu vejo que o GeoBIM
também tem agora o GIS ainda está iniciando nesse processo e daqui a 5 anos vai se estabelecer muito mais e daqui a 5 anos espero continuar também liderando, né, essa etapa, estando presente, participando de projetos interessantes e ainda melhores, né, com a evolução. De 2021 no meu ponto de vista, já evoluiu muito, até mesmo a ferramenta mais utilizada. Então, acredito que em 5 anos vamos ter aí uma evolução bem legal. Eu estou na expectativa. E quanto à carreira, também crescendo na Vale. Atualmente estou como na tecnologia, né? Quero evoluir para especialista, numa carreira mais técnica. Muito engraçado que a gente faz essa pergunta, né, de projetar o futuro, e vocês me fizeram um pensamento na cabeça que eu não tinha tido nos episódios anteriores até aqui, que é de olhar 5 anos para trás, né? Vocês estavam falando assim, o GeoBim 5 anos atrás era uma coisa super incipiente, nova, sofrida de certa forma, né? E agora a gente já está vendo casos de efetivo uso. Quem sabe daqui 5 anos vai saber, né? O que a gente já vai ter um avanço profundo tecnológico, tanto de possibilidades, com tecnologias que a gente talvez nem tenha ainda no radar, mas também do que a gente já tem super mais avançado em uso cotidiano, em uso recorrente dentro da empresa, né? Sim, acho que vai ter, acho que uma... hoje, né, ainda nessa jornada de transformação digital, tem muitos níveis, né? Tem empresas, concessionárias de ferrovias que estão, né, mais à frente, outros que estão iniciando agora, mas eu percebo assim, quem começa primeiro, né, tem que capinar muito, né, assim, tem que realmente desbravar caminhos, e quem vai vindo depois consegue, né, ir pegando as lições aprendidas e vai mais rápido. Então, eu acho que vai chegar um cenário de nivelamento, né, acho que quem tiver disposto, né, a investir nessa transformação digital, assim, vai estar conseguindo ter resultados bacanas, porque acho que o desafio da transformação digital é que a gente tem que mostrar resultados também, e às vezes os resultados demoram a vir. Então, assim, às vezes o que a gente plantou há 2 anos, a gente está colhendo agora, né? Verdade. Então, assim, aí agora a gente está terminando, né, o nosso plano de capacitação, e agora a gente tem que fazer o plano 2.0, né, porque que vai estar pela frente, assim. Então, é muito legal, né? Acho que a gente tem que ter essa visão de futuro mesmo para isso nortear as nossas ações do presente. Muito bom. Exato. Demais. Quem quiser acompanhar esse futuro de vocês, como é que entra em contato com vocês? Como é que acessam vocês? Quem quiser entender como é que é. Fala um pouquinho dos contatos de vocês para que a gente possa, quem se interessar, entrar em contato e falar, olha, queria saber um pouco mais, compartilha comigo esse projeto. Claro, eu fico super à disposição. Podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, Vanessa Mesomo, e também podem, conversar, assim, bem tranquilo. Estamos aí para, acho que uma pessoa ajuda a outra para evoluir na tecnologia, evoluir no GeoBim, né? Estamos juntos. Bacana. Eu também gosto muito de trocar ideia, né, sobre transformação digital, né? A gente faz muitos benchmarks com outras empresas também, acho que isso é muito importante. E também podem estar em contato pelo LinkedIn, Priscila, com 2 L's, Coelho Cordeiro, né? Vai estar o link aí na descrição. Então, manda uma mensagem, chama lá para conversar que a gente bate um papo. Eu vou fazer o fechamento do podcast. Quer falar algo, Lu? Quer mandar alguma mensagem? Não, eu ia falar que a gente já encontrou com vocês 2 vezes em São Paulo, mas em BH nenhuma ainda, né? Então precisamos marcar uma lá depois. Não sei se você já ouviu falar de BH. Belo Horizonte. Não, Deus. Mas era só esse comentário aqui que eu dei um tropeiro nas ideias, então foi só isso. Mas, por favor. Pão de queijo, cafezinho. Lucas, você agora deixou com fome. Eu tô aqui, eu vou fazer uma provocação para nós mesmos aqui, que é: vocês duas têm perfis de contribuir e aprofundar em alguns casos técnicos, né? E a gente não foi para esse lado, a gente quis conhecer um pouco dos projetos, dos exemplos, mas seria legal depois, se vocês tiverem algum trabalho que vocês possam compartilhar. Olha, isso aqui foi feito, alguma documentação, algo que seja para a comunidade conhecer. Eu acho que é um legal. É verdade. Esse podcast aí tem o alcance disso, tá? A gente coloca junto com o link de descrição desse podcast. Eu acho que vai ser legal para quem está acompanhando a gente. Perfeito. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigadíssimo. Vamos despedir? Vamos. Pessoal, encerra-se então assim mais um podcast maravilhoso com Priscila e Vanessa, 2 pessoas que vieram aqui então
trazer um pouco da trajetória e da experiência delas. Quer saber um pouco mais? Siga I Love Beancast, todas as redes sociais aí que estão bombando, LinkedIn, Instagram, YouTube, tamo lá, tá bom? Um abraço, até o próximo. Abraço. Tchau, obrigada, pessoal. gente. Obrigada.